as torcidas já tá ok. Já. Então o Nelson tá ao vivo com a gente, Nelson Osseri, vereador aqui da cidade de Campinas. Ô Nelson, eu gostaria que você falasse como que surgiu essa ideia de você ajudar o Guarani junto ao Ministério Público e como está essa situação judicial, se já há uma previsão de aprovação do Ministério Público para que as torcidas organizadas do Guarani voltem ao tobogã. Um abraço para você, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade, satisfação estar falando com todos vocês. E tudo isso aconteceu diante uma conversa com alguns integrantes da torcida Fúria Independente e também com alguns diretores que, no mesmo sentido, vieram questionar a questão da torcida não voltar para o tobogã e sempre prezando ali pela segurança. Então a gente acabou se unindo, mas não colocando como prioridade. Por quê? Porque o Guarani ele está numa fase, graças a Deus, boa, né? Pensando única e exclusivamente na classificação, no acesso. Então, uma coisa de cada vez. E eu acabei tomando frente dessa situação toda e me dirigi com 2 dirigentes do Guarani, o Tasso e o Eric, e mais um integrante da Fúria Independente, junto ao BAEP, para conversar com eles sobre a questão segurança. E lá nós fomos informados que a polícia compreende a questão da segurança e isso é prioridade para eles, que ninguém saia machucado, que não tenha briga. E eles até concordam com a volta da torcida para o tobogã. Porém, precisava de uma conversa, de um protocolo do Guarani ao Ministério Público. E isso foi feito hoje. E esse protocolo, eu acho importante reforçar, que a gente elenca 4 pontos. O primeiro, segurança e prevenção de conflitos. Então a gente coloca aqui, o retorno das organizadas ao tobogã, ela contribui para afastar eventuais manifestações, brigas das áreas de maior circulação, como está sendo a entrada agora, que envolve ali Vitalice, a sede administrativa e a loja oficial do clube. Então esse afastamento ele vai proporcionar maior segurança para as famílias, para as crianças, para os idosos que frequentam aqueles setores. A outra questão que a gente elenca também é a questão tradição e identidade. A presença da torcida organizada no tobogã, ela faz parte da história do Brinco de Ouro, fortalece o vínculo da comunidade bugrina com o estádio, e nós reforçamos também a questão da redução de conflitos, onde mostra que o tobogã é o lugar com maior espaço de circulação, protege mais a torcida. Ali é um lugar onde pode se distribuir melhor o público, porque o tobogã é amplo, ele permite maior acomodação e organização das torcidas organizadas, e assim evitando a superlotação de outros setores mais sensíveis, como aqueles próximo à entrada da Vitalice, da sede administrativa e da loja oficial. Esses são alguns dos pontos que a gente reforça. Além do mais, a gente coloca também a facilidade de monitoramento e controle, que o tobogã acaba sendo um espaço mais fácil para isolar, para controlar e favorece aí o trabalho da Polícia Militar e da segurança particular do estádio. A centralização da torcida organizada em um único setor, ela vai reduzir os riscos de dispersão e facilita a prevenção de incidentes. E a questão da valorização do clube e preservação do patrimônio, que é garantir aí um ambiente seguro, organizado, protegendo o patrimônio físico e institucional do Guarani, além de transmitir uma imagem positiva para a torcida, para os próprios patrocinadores, né, e para a própria imprensa.
Ô Nelson, esse protocolo de hoje, o que isso significa na prática e em quanto tempo mais ou menos você acredita que seja aprovado e que a torcida organizada volte para o tobogã? A gente fala até aquela questão de atmosfera de estádio, né? As organizadas lá com os batuques, sempre foi assim, inventaram de não ser na época da pandemia e desde então as torcidas organizadas vêm ficando atrás do gol no Brinco de Ouro, né? Exatamente. E todo esse processo nós estamos fazendo com bastante cautela e reforço aqui, nós não estamos colocando como prioridade até pelo momento do Guarani, porque senão daqui a pouco vira uma bagunça só, né? E todo mundo fica focado na volta pelo tobogã. E a gente sabe que isso daí não é mais importante do que a classificação. Então, esse processo agora chegando ao Ministério Público, o Ministério Público avalia e deve encaminhar para a Polícia Militar para ter a opinião dela, que é a nossa força de segurança. Eles vão avaliar, tem tudo para dar um ok, conforme foi a nossa conversa antecipada com a Polícia Militar, com o BAEP. E se tiver uma resposta positiva da Polícia Militar, o Ministério Público tem tudo para entender a questão prioridade e segurança e fazer as organizadas voltarem ainda para esse campeonato. Por isso que a gente torce aí pela classificação do Guarani, para que nesse tempo a gente já esteja no tobogã, a torcida organizada. Antes de eu passar para o Leandro Bolles, eu queria te fazer mais uma pergunta e que eu acho fundamental também, que envolve os dois times de Campinas. Eu não vejo movimentação nenhuma dos dois clubes para tentar voltar com as torcidas adversárias nos derbys. E eu acho que o futebol de Campinas empobreceu e perdeu muito sem a torcida rival no derby e também sem as torcidas rivais, é claro, nos jogos contra os grandes clubes. Isso também depende do Ministério Público e da Polícia Militar. Você já chegou a pensar ou conversar com alguém a respeito disso? Você que é um vereador bugrino, chegou a conversar com algum outro vereador pontepretano, pretende fazer um projeto, algo do tipo, para tentar voltar? Porque eu acho que Campinas está perdendo muito sem as torcidas adversárias nos derbys e a gente sabe, as confusões não acontecem nos estádios, acontecem fora e longe dos estádios, Nelson. Exatamente, eu sou totalmente favorável a duas torcidas. Lógico que a visitante com um número menor de ingressos, eu acho que isso daí é natural e é tradição aí de todos os espaços, de todos os estádios no Brasil, né? Sempre é um lugar menor, mais reduzido, para que a torcida visitante fique. Eu já conversei com alguns torcedores, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, e eu acho que mais do que Ministério Público, mais do que qualquer legislação, eu acredito que o que vale é o bom senso das duas torcidas organizadas, eu falo isso, né, de todas as organizadas, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, fazer ali um diálogo para a gente poder voltar com essa cultura, com essa tradição de duas torcidas. Né? Porque não adianta nada legalizar, falar ok, duas torcidas voltam para o estádio, primeiro derby, pronto. Tem uma guerra aí, e aí já viu. Né? Aí para tudo, time perde ponto, e a gente sabe que as sanções vão ser pesadas. Né? Então eu acho que primeiro tem que existir um diálogo de ambas torcidas organizadas, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Eu já conversei com alguns, tanto Guarani e Ponte, eu percebo que é uma vontade deles, porém eles precisam, eu acho que sentar e ter um diálogo e encaminhar um ofício assinado por ambos presidentes, se responsabilizando. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Ao vivo conosco, o vereador Nelson Osseri.
Boles falando a respeito de assuntos importantes, né? Principalmente dessa possível volta das torcidas organizadas do Guarani para o tobogã. Boles. Ah, tá certo. Um abraço mais uma vez ao vereador Nelson. Obrigado por estar participando conosco. Ô Nelson, me diz uma coisa. Você falou sobre uma análise, né? Que agora toda a papelada, a documentação foi encaminhada ao BAEP, né? Novamente, é uma análise documental, uma análise técnica, o BAEP retorna ao Brinco de Ouro para ver essa situação. Como é que funciona isso? Existe um prazo para que tudo isso seja analisado? Mais uma vez, um abraço. Um abraço, obrigado pela pergunta. É o seguinte, na verdade, não é para o BAEP, é para o Ministério Público. É. O Ministério Público, ao receber, encaminha para o BAEP. Aí o BAEP faz a avaliação, com certeza eles vão até o espaço, eles vão observar tudo que está sendo elencado nesse ofício, nesse protocolo, e aí eles dão um parecer ao Ministério Público dizendo, procede, realmente é mais seguro, pode voltar organizada. E aí o promotor vai decidir aí se existe essa possibilidade. Certo, agora não vamos colocar da seguinte maneira, não dando certo agora para a Série C, caso evidentemente o Guarani passe de fase, está lutando para isso, só depende dele, eventualmente não dê certo para este ano. Como é que vocês vão trabalhar nesse sentido? Você acredita que o ano que vem as torcidas organizadas voltem para o tobogã? Eu acredito que volta ainda esse ano. Né? Agora, se não voltar esse ano por motivos de parecer do Ministério Público, né, não houver uma resposta a tempo, aí nós vamos continuar insistindo para que o ano que vem as torcidas organizadas voltem, para que esse parecer venha o mais rápido possível. Tá certo. Pois não, Breno? Não, só para encerrar, até agradecendo o Nelson, sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, Nelson, e assim que tiver uma novidade, por favor, nos avise, viu, Nelson? Tá bom, Breno, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, estou sempre à disposição, independente de ser torcedor do Guarani, o que eu mais desejo é um futebol de qualidade e com a nossa tradição e cultura de duas torcidas nos estádios e a volta da organizada, no caso do Guarani, para o tobogã. Bom, tá aí, portanto, a palavra do Nelson Osseri, né, falando sobre assuntos importantes, Boles, a respeito, sim, é claro, da possível volta das torcidas organizadas do Guarani para o tobogã. E como ele disse, eu acho importante frisar também essa situação, tem que partir dos dirigentes, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, a volta das torcidas rivais nos derbys. Eu acho que perdeu muito, não sei se você quer comentar a respeito disso, Boles, eu acho que perdeu muito a atmosfera do estádio também nos derbys. No derby só tem a torcida mandante, sempre teve a torcida visitante e nunca foi o principal problema ter uma torcida visitante. Eu acho que isso, principalmente por parte das pessoas que comandam fora, e a gente sabe quem são, isso daí, ó, vai dar menos trabalho, não vamos colocar o visitante. Mas sempre teve. Eu acho que isso deve voltar a ser debatido pelos dirigentes, deve estar em pauta pela polícia e também pelo Ministério Público, Boles. Não, é por aí, mas sempre com segurança, né?